Olá! Vamos falar sobre as revoluções dentro da Inglaterra, que entrará para os livros de história com a Revolução Inglesa. Lembre-se, a Inglaterra estava sendo governada por reis absolutistas, Jaime I e o seu filho Carlos I. O parlamento estava dividido religiosamente e politicamente entre o interesse da monarquia, da pequena burguesia, da gente e os yeomen's, grupo de comerciantes que tinham visão de liberalismo econômico, ou seja, defendiam a não intervenção dos governantes no comércio. Todo esse cenário favoreceu para o surgimento de uma nova forma de governo, a República. Neste contexto, aparecerá um salvador da pátria, se é que assim se pode dizer. Seu nome, Oliver Cromwell. A sua estatueta está até hoje na Câmara dos Deputados na Inglaterra. Cromwell combateu duramente seus inimigos internos e externos. Confiscou as terras dos aliados do rei e da Igreja Anglicana e vendeu-as para os seus aliados, membros da burguesia e da gente. Visando fortalecer o comércio exterior inglês, Cromwell promulgou em 1651 leis conhecidas como Atos de Navegação, do qual todas as mercadorias que entrassem ou saíssem pelos portos da Grã-Bretanha, Inglaterra, País de Gales, Escócia, só podiam ser transportados por navios ingleses ou pertencentes aos países produtores. Bom, olhando por esse ângulo, a coisa começava a ficar boa, né? Mas não será assim tudo tão perfeito quanto imaginamos. A Holanda vê-se prejudicada com os atos de navegações ingleses, e esse conflito de interesses acabou por provocar uma guerra entre os dois países, que durará 3 anos. Ela foi de 1651 a 1654, da qual a Holanda foi vencida e a Inglaterra passou a liderar o comércio nos mares, tornando-se a rainha dos mares. Então, Cromwell, aproveitando-se da guerra contra a Holanda, resolveu então ampliar o seu poder, tornou seu cargo hereditário, isso é, passa de pai para filho, e vitalício, para toda a vida. Por isso, com a morte de Oliver Cromwell em 1658, seu filho, Ricardo Cromwell, toma posse. No entanto, ele também enfrentou forte oposição de grupos políticos e religiosos, os niveladores e os cavadores. Bom, os niveladores defendiam a dissolução da Câmara dos Lordes e todo o poder para a Câmara dos Comuns, o direito de voto a todos os homens e a liberdade de cada um seguir a sua própria religião, o fim dos dízimos cobrados pela Igreja Anglicana e dos monopólios comerciais, e o direito à propriedade privada e à proteção à pequena propriedade. Quanto os cavadores, por sua vez, defendiam uma reforma agrária radical com o confisco das terras da igreja, do governo e dos grandes proprietários, e queriam que essas terras fossem entregues aos pobres para que eles a cultivassem e ficassem com o fruto de seu trabalho. A força, então, desses movimentos populares amedrontou o parlamento e decidiu, então, destituir Ricardo Cromwell e restaurar a monarquia em 1660, com Carlos II. Esse episódio dará início à Revolução Gloriosa. Vejamos o porquê. Bem, Carlos II parece que não havia aprendido com a lição dada aos monarcas absolutistas e se declarava rei por direito divino, embora
soubesse que de fato era rei por vontade do parlamento. Ele tentou promover a volta do absolutismo. E seu irmão, Jaime II, de 1685 a 1688, que sucedeu a Carlos II, ele fez o mesmo e para isso pediu apoio a Luís XIV, da França, o rei mais poderoso da Europa na época. Reagindo a isso, o parlamento, formado em sua maioria pela burguesia e pela gente, reuniu tropas para derrubar o rei Jaime II, que deixou o trono antes que os soldados chegassem. O parlamento, então, entregou o governo da Inglaterra ao genro de Jaime II, o príncipe holandês Guilherme de Orange. Esse movimento ficou conhecido como Revolução Gloriosa, pois o parlamento venceu a disputa sem derramamento de sangue. Mas antes de ser coroado rei, o Guilherme de Orange teve de jurar obediência à Declaração dos Direitos, a Bill of Rights, vigente na Inglaterra até hoje. Com a Revolução Gloriosa, a Inglaterra então deixa de ser uma monarquia absolutista e torna-se uma monarquia parlamentar. O parlamento passa a ter grande poder de decisão e o povo deixa de ser apenas súdito do rei e passa a ser cidadãos, com direitos e deveres. Além disso, ela também propiciou o desenvolvimento do capitalismo. A partir de então, foram tomadas várias medidas favoráveis ao crescimento das manufaturas, das empresas rurais e da indústria naval. Tudo isso contribuiu para a liderança econômica e política da burguesia inglesa e para a Revolução Industrial, assunto do nosso próximo vídeo.